Hoje nós tivemos a divulgação da pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha a respeito da aprovação do governo Bolsonaro. E não venha aqui falar que você não acredita em pesquisas do Datafolha, pesquisas do Ibope, porque isso é bobagem que você está dizendo. Porque essas pesquisas, elas apontavam durante o período da eleição que Bolsonaro ele estava vencendo a eleição. Mas no começo estava incluindo o ex-presidente Lula. Depois, com a saída de Lula, Bolsonaro começou a crescer, se consolidou e as pesquisas do segundo turno mostravam vitória de Bolsonaro, que de fato acabou se concretizando. Então não venham questionar as pesquisas que são feitas pelo Datafolha e também falando que as pesquisas são mentirosas, porque isso é uma tremenda de uma bobagem. E o resultado dessa pesquisa do Datafolha apenas consolidou, ou melhor dizendo, confirmou aquilo que nós do canal do Professor Leonardo já estamos falando há muito tempo. Tá? Se você é mais novo, você não sabe, mas o que nós estamos dizendo é que Bolsonaro ele tem ali uma margem de 30% a 35% de apoio. E essa pesquisa revelou isso, que ele praticamente se cristalizou, se consolidou com uma margem ali de apoio de 30% a 33%. Se você é novo no canal, se chegou aqui por esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Twitter, @profileoficial, vai estar o link aqui na descrição, e também no Facebook, no link do Facebook, que é Professor Leonardo, você pode trocar as mensagens e falar comigo lá. O que nós já estamos falando há um bom tempo? Que Bolsonaro ele tem uma margem constante de 30% a 35% de aprovação. No meu ponto de vista, talvez Bolsonaro chegue ali com uns 25%. Mas até com 20%, Bolsonaro conseguirá governar até o final do seu mandato. Resta saber se com essa aprovação ele vai conseguir ser um candidato viável para a reeleição, que é o grande objetivo do presidente Bolsonaro. Você sabe que na França, Macron tem uma taxa de aprovação de 20% e ele consegue governar tranquilamente. Bolsonaro aqui com 30% a 35%, ele também vai conseguir governar até o final tranquilamente. Resta saber se ele vai conseguir ter forças para ser um candidato viável para a reeleição, sabendo que nós já temos a definição de João Dória e agora o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, saindo também ali com a possibilidade, já começam a falar que ele pode ser o vice-presidente, o candidato a vice-presidente de Bolsonaro, em menos de 6 meses, né? E já começam a colocar o Sérgio Moro como vice-presidente. Não sei se ele vai querer ser vice-presidente daqui para frente, né? Vamos esperar para ver se talvez, dependendo do cenário, ele pode até mesmo sair como candidato à presidência, disputando o apoio da direita com o Bolsonaro. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Na verdade, nós já até comentamos, vou deixar o link aqui na descrição, onde eu falo sobre a divisão da direita. E uma coisa que é interessante, porque os jornais eles já estão destacando, começaram a destacar que a queda Bolsonaro, ele caiu a sua aprovação, ele é o presidente que tem a menor aprovação desde quando a pesquisa começa a ser feita, desde Collor, Bolsonaro tem uma aprovação muito baixa. Isso é o que a grande mídia está falando, está analisando. Mas isso nós já vimos falando há muito tempo. E nós já cravamos essa cristalização do apoio de Bolsonaro ali na casa dos 30%. Tanto que esse resultado não me surpreende, e quem é mais antigo no canal não surpreende em absolutamente nada. O apoio de Bolsonaro é tão consolidado que, se você reparar, não se fala mais de processo de impeachment. Desde ali de maio, que nós estávamos abril, maio, que nós falávamos muito de impeachment, da possibilidade de impeachment, isso praticamente acabou. Não falam-se mais impeachment, nem mesmo dentro do governo. Esse assunto acabou. E acaba mais ou menos confirmando aquilo que nós do canal do Professor Leonardo havíamos falado. Haviam 3 possibilidades do governo Bolsonaro acabar. Havia as 2 possibilidades ventiladas pela imprensa, que era o impeachment ou renúncia do governo Bolsonaro, ou renúncia do presidente Bolsonaro, e havia a nossa possibilidade que levantamos aqui no canal do Professor Leonardo, que era a pivotagem. O que significa você pivotar? É você mudar completamente o rumo da sua empresa. Então a sua organização, a sua empresa, ela tem uma identidade, você muda completamente o seu negócio, aquela identidade ela deixa de existir e uma nova identidade surge. Quando uma nova identidade surge, um novo conceito de empresa, de organização acaba surgindo no lugar. E Bolsonaro aparentemente fez isso. Aquele governo de abril, de maio, já não existe mais. As ações de Bolsonaro, principalmente com relação à ala mais militar do governo, mostram uma total modificação na forma de governar. Bolsonaro praticamente deu um cala-boca nos militares, demitiu o Santos Cruz, deu um chega para lá no general Mourão, com a ajuda do pastor Marco Feliciano, que protocolou um processo de impeachment autorizado por Bolsonaro, e agora Bolsonaro está governando muito mais inclinado para o seu eleitor mais evangélico, para o eleitor cristão neopentecostal, acontecendo aquilo que nós falamos que iria acontecer. Bolsonaro iria adotar um critério, um discurso mais religioso, mais inclinado para os evangélicos, para sustentar a sua aprovação de 30% a 35%.
E foi basicamente isso que aconteceu. E o governo Bolsonaro mudou a sua forma de governar, ou está mudando, está em processo de adaptação. Bolsonaro se sente bem mais confiante agora como presidente. Quando eu falo mais confiante no termos de controle. Ele tem mais controle porque se antes os militares queriam tutelá-lo, agora ninguém mais o tutela. E ele começou a adotar um discurso e ações muito mais de campanha política do que ele tinha anteriormente. Ele joga muito mais para o povo, ele quer governar muito mais próximo com as decisões do povo, mostrando um estado de constante campanha política. Então Bolsonaro mudou a sua forma, está mudando a sua forma de governar, mostrando que aqui no canal do Professor Leonardo nós acertamos como seria a queda do governo Bolsonaro, muito com a ajuda, obviamente, dos comentários de vocês, principalmente essa guinada mais evangélica, e isso mostra nesses resultados de aprovação. Vamos falar aqui sobre os dados do Instituto Datafolha. A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 5 de julho e entrevistou mais de 2 mil pessoas. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E é interessante porque nós temos ali praticamente um empate técnico. 33% das pessoas acham o governo bom ou ótimo, 31% acham o governo regular e 33% acham o governo ruim ou péssimo. Então nós temos ali um empate técnico dentro da margem de erro. Entretanto, o que é interessante nós notarmos é o seguinte: houve um aumento residual da quantidade de pessoas que acham o governo Bolsonaro bom ou ótimo. Em abril nós tínhamos 32% e agora nós temos 33%. É claro que é um aumento dentro da margem de erro, então praticamente está consolidado, mas isso pode indicar para o governo que essa guinada mais evangélica, essa guinada para o lado mais evangélico surtiu efeito e o Bolsonaro pode intensificar essas estratégias e essas ações eleitoreiras que ele está fazendo desde que a aprovação dele começou a cair. Então isso nós podemos ter um Bolsonaro muito mais em campanha política do que ele estava anteriormente, consolidando esse tipo de governo, que é um governo que está sempre em constante campanha, o que é muito ruim para o nosso país, porque com um presidente em constante campanha, o nosso governo acaba sendo muito atabalhoado, porque Bolsonaro, ele gosta desse clima de campanha política porque ele tem esse clima de conflito. Ele gosta do confronto, ele é um soldado, ele é um militar, ele foi forjado para guerrear, foi forjado para combater. Ele quer ter esse tipo de confronto, ele quer ter esse tipo de embate, porque os momentos que ele mais se destacou como deputado do Baixo Clero foram seus embates com o Jean Willis, foram os embates com a Maria do Rosário. E ele quer ter esse tipo de embate, por isso que ele fica cevando uma constante campanha política para manter o seu apoio desses 30%, e até vai chegar, no ponto de vista, talvez até ali com uns 25%, mas ele está em constante campanha porque ele precisa ter esse apoio popular, então ele quer manter essa aprovação de 30% a 33%, e em constante campanha ele tem alguém para ser um antagonista, para antagonizar, para disputar, ele tem um adversário, e principalmente ele consegue fazer isso com o Congresso. Então ele bate no Congresso e ele afaga o Congresso. Ele bate no Congresso para criar um inimigo, mas depois ele afaga porque ele precisa do Congresso para aprovar algumas medidas. E quem são esses 33%? Isso que apoiam o governo Bolsonaro. Isso é um ponto importantíssimo que muitos analistas não falam. No nosso ponto de vista aqui no canal do Professor Leonardo, esse grupo de 33% é composto, em sua maioria, por cristãos neopentecostais, pela comunidade evangélica. Logo após, nós temos os extremistas de direita e ali um grupo que nós chamamos de outros, que são pessoas que não são nem neopentecostais nem extremistas de direita, mas essa quantidade é o menor número. A maior parte que apoia o governo Bolsonaro são justamente os evangélicos. E Bolsonaro enxerga nos evangélicos um apoio importante, um apoio estratégico, porque como Bolsonaro não tem prefeituras, não tem vereadores, a capilaridade do governo fica muito difícil. Mas em todas as cidades nós temos pelo menos um templo evangélico. Então ele consegue, através dos evangélicos, chegar até a população, chegar até os rincões do país, utilizando os templos religiosos. Então essa é uma estratégia que o Bolsonaro está utilizando. E ele precisa manter essa aprovação de 33% até as eleições de 2020, porque nós vamos ter as eleições municipais. Ele quer utilizar o seu capital político para apadrinhar candidatos a prefeitos de São Paulo, porque ele quer a prefeito de São Paulo, não, perdão, para candidatos a prefeito em todo o Brasil, porque se ele aprovar muitos prefeitos, principalmente em colégios eleitorais grandes, como por exemplo São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, enfim, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e nos estados do Nordeste, ele vai conseguir mostrar para a população e principalmente para a direita que ele tem capital político. Isso vai cacifá-lo para as eleições de 2022, porque ele tem uma disputa muito grande com o João Dória.
Porque o mercado ele começou a tirar o seu apoio de Bolsonaro e começou a olhar com bons olhos para João Dória. Porque nós tivemos uma convergência da direita para Bolsonaro por conta daquele movimento antipetista. Então as pessoas da direita não queriam que o Fernando Haddad ganhasse, não, eles queriam evitar uma volta do PT ao poder. Então convergiram seu apoio a Bolsonaro e agora começaram a esvaziar o governo Bolsonaro. Ele tem ali 30% de aprovação da direita, que são os neopentecostais e os extremistas de direita. E para onde foi, então, os outros, as outras pessoas da direita? Elas começam, principalmente o mercado, a olhar para João Dória, porque a direita ela teve que engolir goela abaixo Bolsonaro, mas agora ela já tem uma alternativa mais viável que é João Dória. Então Bolsonaro precisa se cacifar para conter a crescente, podemos dizer assim, subida de João Dória como seu adversário político para 2022. Mas deixa aqui nos comentários a sua impressão, como eu sempre falo, os comentários são muito importantes para que no canal do Professor Leonardo a gente possa continuar desenvolvendo análises cada vez mais embasadas e a sua participação é muito importante. Então compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas para fortalecer essa nossa corrente. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma observação para fazer, deixe nos comentários porque eu posso fazer um vídeo em cima desse seu comentário, como nós já fizemos vários outros aqui no canal do Professor Leonardo. Se você gostou, se inscreva no canal e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.